prótese de silicone pode piorar meu lipedema? Trouxe aqui pra gente discutir isso juntas. Eu sou Heloíse Manfrim, cirurgiã plástica aqui do Serlip, ser especializada em lipedema, e aqui eu trago muitos conteúdos sobre essa doença que hoje em dia é tão falada e tão prevalente na mulher brasileira também. Gente, esse questionamento me foi feito e eu até me perguntei algumas vezes por que será que isso foi colocado em questão? Mas o que eu quero falar para vocês é que faz sentido, mas não tanto no sentido da prótese estar causando uma inflamação. A prótese, ela não vai piorar a inflamação do lipedema, ela não tem essa relação direta, não tem como isso acontecer, a não ser que ela venha produzir uma outra inflamação crônica, que não vem ao caso nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa paciente que me fez a pergunta, ela não está tão errada assim. Por quê? Porque nós já sabemos que o lipedema, ele é uma doença genética, tem um fundinho genético, precisa de um gatilho para fazer com que aquele gene que está alterado, ele ligue e se desenvolva, certo? E um dos gatilhos que a gente conhece é o trauma cirúrgico. Bom, vamos voltar e vamos entender. Hoje as pacientes estão me procurando muitas vezes para fazer uma cirurgia das mamas, uma cirurgia do abdômen, porque elas têm lipedema e elas sabem que ele pode piorar na cirurgia. E elas têm completa razão em relação a isso. Eu percebi que há muito tempo atrás, algumas pacientes notaram a perna ficar pior depois de uma cirurgia de corpo. E o que estava realmente acontecendo com elas, de fato, era isso. A cirurgia plástica, ela entra como um desencadeador ou como um fator de progressão do lipedema. Aquela paciente que nunca olhou para a perna, de repente faz uma cirurgia corporal e a perna piora. E a gente não conseguia entender de fato o que acontecia. Mas o que acontece é que é sim um fator de progressão e a gente não pode esquecer disso quando a gente for pensar na nossa cirurgia. Então fica aqui meu recado: se você está pensando em fazer qualquer cirurgia, prótese de mama, lipoescultura, abdominoplastia ou qualquer outra cirurgia que não seja corporal, não tem qualquer trauma cirúrgico, pode vir a piorar o lipedema ou desencadear caso você tenha genética para tal. Então quando a gente pensa em cirurgia plástica, em prótese de mama, a gente vai sempre lembrar do trauma cirúrgico como um agente desencadeador. Fora o trauma cirúrgico, outros fatores podem vir a desencadear a doença, como o uso de anticoncepcionais orais, como o uso de corticosteroides, como a flutuação hormonal que acontece na primeira menstruação, nas gravidez, na menopausa e também os traumas cirúrgicos. Então o trauma cirúrgico, e não a prótese de silicone, ele pode vir sim a desenvolver e até mesmo piorar o seu lipedema. Toda vez que você pensar em qualquer cirurgia, se o lipedema já te incomoda ou você tem dúvidas em relação ao diagnóstico, procure sempre um especialista para te direcionar, te dar o caminho adequado, para que a gente não tenha esses sustos depois de repente olhar e não gostar da perna porque a perna piorou